Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 14ª aula dessa maratona de estudos. Então, nessa 14ª aula nós temos um convidado especial. Nós temos um aluno que ele veio representar todas as turmas do 8º ano do município. E ele é um aluno muito inteligente, muito dedicado, né? Veio enriquecer mais a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem da participação desse aluno. Ele vai solucionar a primeira questão do problema proposto na aula anterior. E aí, vocês irão acompanhar as habilidades que ele vai explorar para solucionar esse problema e vai comparar com as habilidades que vocês usaram. Então, gente, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental, e a aula de hoje nós vamos falar de dízimas periódicas. E o objetivo dessa aula é analisar a relação entre a fração e as dízimas periódicas. Você acha que a fração tem alguma relação com a dízima periódica? Você já ouviu falar em fração geratriz? E aí, em sua mente, o que é que você acha e qual é a função de uma fração geratriz? Geratriz vem de gerar. Então, já adiantando, a fração geratriz é aquela que gera uma dízima periódica. E aí, nessa aula de hoje, nós iremos ver como que ela gera essa dízima periódica. Então, como em todas as aulas, a gente soluciona um dos problemas propostos na aula anterior. Agora, o nosso convidado, Lian, irá solucionar conosco o problema proposto na aula anterior. Ele que veio representar todos os alunos do 8º ano da rede municipal. Olá, sou Lian, aluno do 8º ano da Escola Zé Cavalcante Batista. Irei solucionar a questão que o professor Samuel passou da atividade anterior. Uma pessoa aplicou o capital de R$10.000 a uma taxa de 3% ao mês durante um ano. Quanto rendeu de juros essa aplicação? Primeiramente, iremos fazer a fórmula. Essa é a fórmula. Juro igual capital vezes taxa percentual vezes tempo. Isso. Então, agora iremos multiplicar para saber o resultado do cálculo. 10.000 vezes 3 vezes 12 dividido por 100. Vamos eliminar 2 zeros do 10.000, 2 zeros do 100. Agora faremos 100 vezes 3, 300. 300 vezes 12, que ficará 3.600. Esse foi o resultado do meu cálculo. Então, gente, nessa aula de hoje, nós iremos explorar a divisão entre números inteiros, para que nós possamos chegar à fração geratriz e à dízima periódica. Então, vamos recordar agora como podemos transformar uma fração em um número decimal. Vocês sabem, já estudaram desde o 6º ano, que as frações elas podem representar números decimais. E que os números decimais também representam frações. O que nós precisamos saber é quais habilidades nós vamos usar para que uma possa passar a representar a outra. Então, nós temos aqui a fração 1/2. E aí, qual é o decimal que pode representar a fração 1/2? Você sabe? Primeiro vamos entender o seguinte: os elementos que formam uma fração é o numerador, é o denominador e esse tracinho que substitui o algoritmo de divisão. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que em uma fração existe a possibilidade de você dividir o numerador pelo denominador. Essa é a primeira habilidade que pode ser explorada. A segunda habilidade, explorando as habilidades usadas no 6º ano, em relação a uma fração, o denominador, ele vai indicar em quantas partes o inteiro foi dividido. Já o numerador indica a parte ali tomada. Então imagine que um inteiro qualquer foi dividido em duas partes. Dessas duas, você pegou uma. Você pegou quanto? Metade. E quanto é metade de 1 em decimal?
0,5. Então eu posso dizer que a fração 1/2 ela representa exatamente 0,5 ou 5/10. Isso foi uma transformação de uma fração por um número decimal. Aí nós temos uma outra fração, 3/2. Olha, 3/2 é uma fração imprópria, numerador maior que denominador, e eles não são múltiplos entre si. Quando você divide 3 por 2, você vai encontrar 1,5, ou seja, 1 inteiro e 5/10. Então, eu posso dizer que a fração 3/2 representada em decimal é 1 inteiro e 5/10. Aí, nós temos também a fração 6/2. Essa já é uma fração aparente. Não há a necessidade de representá-lo sob forma de fração. Por quê? Primeiro, porque o numerador é maior que o denominador. Mas não só por isso, são múltiplos entre si. Quando você divide 6 por 2, encontra 3 inteiro. Quando você encontra 3 inteiro, ele não é representado por um número decimal. Aí, ele é representado por um número inteiro. Mas, gente, nós exploramos essas habilidades. A habilidade, porque aqui nós fizemos o cálculo mental. Você pode estar se perguntando, como é que eu divido 1 por 2? Aí nós vamos explorar essa habilidade agora. Então, já vimos pelo cálculo mental qual decimal pode representar cada fração. Nós vamos agora explorar o algoritmo da divisão para que nós possamos praticar a divisão entre números inteiros. Então, se eu tenho 1 e eu quero dividir por 2, o primeiro passo é entender. 1 é menor que 2. Eu não posso efetuar essa divisão direta. O que nós vamos fazer? Colocar um 0 aqui, botar esse 1 aqui. Continua não podendo dividir. Nós vamos adicionar um 0, ele passa a ser 10. Quando eu adiciono 0, automaticamente eu coloco uma vírgula ali. Essa vírgula, ela serve justamente para isso, para separar a casa inteira dos decimais. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 multiplicado por 2 dá 10, para chegar a 10, 0. Então, eu estou dizendo que essa é uma divisão exata, porque não sobrou o resto, e que 1/2 pode ser representado por 0,5 ou 5/10. Então, gente, essa é mais uma habilidade que nós podemos usar para representar frações em decimais. E aí, se você tivesse que explicar para alguém como se faz essa transformação de fração em decimal, como você explicaria? Gostaria muito que você deixasse aqui no comentário essa justificativa. Que você pudesse nos dizer como você justificaria para um coleguinha seu ou para o seu professor, como você transforma uma fração em decimal. Lembre, a habilidade que você usa não é obrigatório que seja a mesma que eu uso. Então, nós temos aqui um problema contextualizado, nós iremos explorar as habilidades da divisão entre números inteiros. Olhe o que esse problema requer. Ele consiste em, ao se aproximar do Dia das Crianças, o tio de Ana Paula prometeu que daria R$170 para ela gastar com seus 3 irmãos. Cada sobrinho vai gastar a sua parte como desejar, de modo que cada um dos 3 ficasse com a mesma quantia em dinheiro. Represente a fração do dinheiro que cada um deverá receber. Depois, transforme esse valor decimal, escrevendo em reais o valor que cada um receberá. Olha, gente, é assim. Ele quer que você pegue esse valor que será dividido, represente em forma de fração a parte que cada um iria receber. Olha, é muito importante a gente entender o seguinte: existem várias transformações aqui. Se for para nós representarmos em forma de fração, nós temos 2 representações. Uma é a que ele exige. Olha a que ele exige. Represente a fração do dinheiro. Uma coisa é eu pedir a representação da fração do dinheiro. Outra coisa é eu pedir a representação da fração do todo. E você pode estar se perguntando, o que é isso? Qual é a diferença existente entre os dois? Então eu vou explicar.
É assim, se esse valor ele vai ser dividido entre 4, ele está querendo que você represente a parte que cada um vai receber em forma de fração. Eu poderia dizer que cada um vai receber uma das 4 partes em que o inteiro vai ser dividido. Está correto essa representação. Mas ele está pedindo que você faça a representação da fração do dinheiro. Aí é diferente. Por quê? Porque o dinheiro que vai ser dividido entre os 4 é 170. 170 é o dinheiro que será dividido. A parte que cada um vai pegar é 170 quartos. Por que isso? Porque o inteiro 170 vai ficar dividido por 4. E aí a parte que cabe a cada um pode ser representada por 170 quartos. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos analisar juntos. Ele está pedindo que nós representemos a fração que cada um irá receber do dinheiro. Aí eu fiz assim. Cada um ficará com 170 quartos. Já expliquei na estante. 170 é o valor em reais, será dividido para 4. Então, cada uma vai receber uma das 4 partes. Eu posso simplificar aqui. É uma fração redutível, então eu também posso dizer que cada um deles ficará com 85 meio. E aí, essa fração sendo uma fração já irredutível, eu não posso simplificar mais. Mas aqui já está a representação em fração do dinheiro, a parte que compete a cada um. Agora, depois ele quer que você diga quanto em decimais, em reais, cada um vai ficar. Aí, nós fizemos a divisão de 170 dividido por 4. Deu R$ 42,50. Mas vamos fazer juntos, caso você ainda apresente uma dificuldade em efetuar essa divisão? Então, explorando o algoritmo da divisão, 170 dividido por 4. 17 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Para 17, 1. Baixei o 0. 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 10, 2. O 2 ele não pode mais ser dividido por 4, pois ele é menor que 4. Então eu vou baixar um 0 aqui e uma vírgula aqui. 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada, 0. Ou seja, foi uma divisão exata, não sobrou o resto. E nós estamos vendo que cada um vai receber R$ 42,50. É importante você saber o seguinte. Aqui está a representação decimal que cada um irá receber. Aqui está a representação em fração que cada um irá receber. Então, há duas representações. E as duas nós iremos usar para chegarmos em frações geratrizes ou dízimas periódicas. Então, na aula de hoje, nós recordamos como transformar uma fração em um decimal exato. Ou seja, um número decimal com números finitos de casas decimais. E para você encontrar o número de decimais correspondente a uma fração, basta você dividir o numerador pelo denominador. Agora é a sua vez. Agora, organizados, criem 2 anúncios de forma que a resposta dela possa ser representada em forma de fração e em forma de decimal exato. Hora de colocar a sua criatividade em ação. Então, vocês irão criar esse enunciado, vai deixar aqui nos comentários, eu irei analisar. Eu sei que você é inteligente e consegue criar muito mais que 2 problemas que possam ser representados sob forma de decimal exato e sob forma de fração. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar esses desafios propostos aqui no vídeo aula. Não esqueça também de solucionar o problema proposto lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.